somente aleluia, só as palavras de vitória, mas é a palavra de correção para a nossa vida, que a gente vai colocar dentro do nosso coração e ser conduzido por Ti, Pai. Muito obrigado por tudo. Abençoa a vida dela. Amém, Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Todos os irmãos que estão em casa, que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Convido os irmãos a abrir comigo a sua Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo 22. Sei que é uma noite de celebração, né? É uma noite de Páscoa. É uma noite de ressurreição. É uma noite que a gente lembra da ressurreição de Cristo. E eu costumo dizer que é o momento de a gente comemorar, na verdade a gente comemora todos os dias, né? O sacrifício de Cristo por nós na cruz do Calvário. Não só no momento da ceia, não só no momento de Páscoa, mas todos os dias é momento da gente comemorar, lembrar do sacrifício de Cristo na cruz. E saber que, ter a certeza, e principalmente lembrar de que Ele vai voltar. Principalmente lembrar de que Ele está voltando, né? Principalmente lembrar que Ele está voltando e Ele vem buscar uma noiva. Ele vem buscar uma noiva lavada e remida no sangue dele. Né? Um povo que tem sacrificado, que tem aberto mão de algumas coisas para viver e experimentar o sobrenatural de Deus. Porque sem renúncia, eu acho que não tem vida com Cristo sem renúncia, né? Sem renunciar, algumas coisas não tem uma vida cristã sem renúncia. Segundo Reis 22, todos acharam bem? Diz assim o tema, Josias reina em Judá, a minha tradução. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou por 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida, e era filha de Adaías, de Boscate. Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor, e seguiu o exemplo de seu antepassado Davi, não desviando-se nem para um lado nem para o outro. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou Safã, secretário da corte, filho de Azalias, filho de Mesulam, ao templo do Senhor, e disse: vá ao sumo sacerdote Uquias e peça-lhe que lhe passe a prata que os guardas das portas recolham no povo no templo do Senhor. Entregue a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo. Eles a usarão para pagar os trabalhadores que farão reparos no templo do Senhor. Precisarão de carpinteiros, construtores, pedreiros. Também deverão comprar a madeira e as pedras cortadas necessárias para os reparos do templo. Só até que os irmãos podem sentar. Aleluia. Eu gosto muito da história de Josias. Eu sei que tem várias histórias profundas na Bíblia. E se a gente for olhar, tem muitas histórias que de repente vai se assemelhar com você, vai se assemelhar com algum momento da tua vida. Mas o que me chama muita atenção na história de Josias é que ele vindo de um antepassado, que é Manassés, o avô dele, um homem que sacrificava os filhos, um homem que ofertava, né, a Moloque e a tantos outros deuses. Aleluia. Minha voz está falhando. Um homem que ofertava a tantos outros deuses. Um homem que oferecia os seus filhos em sacrifício. E a Bíblia vai dizer que morrendo Manassés, há uma coisa diferente em Manassés que não tem em Amon. Que Manassés, ele se arrepende dos seus maus atos, né? A Bíblia diz que no finalzinho há um arrependimento, porém Amon não se arrepende. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 35, que Amon não se arrepende não. E Amon continua fazendo o que é mal até o fim. Mesmo quando Deus permite algumas coisas, Amon não se arrepende. Mas a Bíblia diz que Amon também vem a falecer. Amon, pai de Josias. O exemplo que Josias tinha em casa não era bom. O exemplo que ele tinha dentro de casa não era bom. O que ele cresceu vendo e ouvindo não era bom. Mas ele decidiu: eu não vou ser assim. Eu não vou ser assim. Ele decidiu: não, eu quero algo mais forte com Deus. Nesses dias, de repente, as coisas que você tem visto e ouvido não têm sido bom. Mas são dias de decisão. São dias da gente decidir fazer o que é certo perante o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Aleluia. E eu me recordo que a primeira vez que eu me lembro de entrar na igreja, porque assim, eu já tinha entrado antes, mas eu era muito pequena, então eu não me recordava assim detalhadamente. Mas a primeira vez que eu me recordo de entrar no templo, eu tinha 3 anos de idade. Foi quando a minha mãe foi apresentar a minha irmã Marcela, né, mãe? Foi para ele apresentar a minha irmã, então eu tinha 3 anos de idade. Naquele dia que eu entrei no templo, que eu vi uma moça endemoniada se manifestar, naquele dia eu falei assim, eu não quero isso para a minha vida. Naquele dia eu tomei a decisão de que eu serviria ao Senhor. Naquele dia eu falei assim, não, eu vou servir ao Senhor. Então Josias, ele decidiu servir ao Senhor. Ainda pequeno, ainda com 8 anos de idade, a Bíblia diz que ele começa a reinar. Mas há algo em Josias que não tem nos outros, ele decide. E tem algo em você nessa noite que de repente não tem nos outros, é a decisão. Você precisa decidir seguir ao Senhor. Independente das circunstâncias, independente do que falam, independente do que as pessoas têm feito, independente da corrupção que tem atingido a terra, você precisa decidir seguir ao Senhor. Você precisa decidir ser fiel ao Senhor. Você precisa decidir se manter fiel ao Senhor. Porque se corromper é muito fácil. Falhar, retroceder é fácil. Mas permanecer fiel é difícil. Você vai ter que renunciar a algumas coisas. Então nessa noite é a noite de você renunciar. Você vai ter que renunciar às suas vontades, renunciar à sua carne, renunciar ao seu eu, para fazer a vontade do Senhor. Eu costumo dizer que a palavra de Deus ela é um espelho para mim. Por quê? Porque ela vai confrontar contra mim mesmo. A palavra de Deus vai confrontar a minha natureza. A palavra de Deus, quando eu abro ela vai dizer para mim aonde eu estou errada, aonde que eu preciso mudar, aonde que eu tenho que mudar. Como foi falado no domingo passado, às vezes a gente olha a palavra e diz assim, nossa, a palavra aqui é para fulano. Mas vem cá, eu que estou lendo, eu que estou ouvindo, então eu preciso ser curada, eu preciso ser transformada. E a Bíblia vai dizer que Josias ele vai reinar num tempo em que as coisas não estavam favoráveis não. O povo fazia muito tempo que não adorava a Deus. O povo fazia muito tempo que não buscava a presença de Deus. O povo fazia muito tempo que não sabia o que é ir no templo e adorar a Deus. Porque eles estavam tão habituados a chegar no templo e adorar Moloque, adorar tantos outros deuses naquela época, que eles já não sabiam mais como é que era adorar a Deus. E a Bíblia diz que os sacerdotes estavam ali no templo, mas tinha muitos utensílios que não eram da casa de Deus. Então a primeira coisa que ele faz quando ele começa a reinar, vamos tirar tudo? Vamos tirar daqui tudo que não agrada a Deus, tudo que não glorifica ao Senhor? E eu me lembro uma certa época da nossa vida, em que algumas pessoas já mais maduras, mais antigas na obra, disse assim para mim, e para o pastor Leandro, vocês não vêm aqui tentando consertar as coisas não, porque está muito tempo errado. E, queridos, não importa quanto tempo está errado, o importante é que Deus quer consertar. O importante é que o Senhor quer conserto nesse tempo. Não importa quanto tempo as coisas estão fora do lugar, Deus quer colocar no lugar tudo que está fora do lugar. Deus quer colocar ordem na minha vida, na tua vida. Deus quer colocar ordem em todas as áreas da nossa vida, mas a gente precisa se colocar na posição em que Deus quer. Não adianta a gente querer fazer a nossa vontade. Às vezes o Senhor dá uma ordem pra gente, a gente quer fazer a nossa vontade. Não, eu vou fazer do meu jeito, eu tenho o meu jeito para fazer ele. O jeito de Deus é melhor, é perfeito e não causa dores. Glória a Deus. Quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, vai gerar dor. Sabia? Para nós, para quem está com a gente quer fazer do nosso jeito, a gente vai pagar o preço da desobediência. Então, ei, não queira pagar um preço de desobediência, não. Não queira pagar o preço da sua própria vontade. Porque fazer a vontade de Deus é difícil, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Fazer a vontade de Deus está estreito, mas vai valer a pena. Vai valer a pena para você, vai valer a pena para nós. Então, a gente ouviu isso, está muito tempo errado. Mas aí Deus quer colocar no lugar. Aleluia. Não fala isso para mim não, porque eu sei que Deus quer colocar no lugar. Não importa quanto tempo que está errado não, Deus está começando a colocar as coisas no lugar. Aleluia. Nesse tempo é tempo de arrependimento. E eu tenho visto muitos vídeos de pessoas na rua orando, tem sido bonito. Bonito. Né? Pessoas orando na rua, nas praças. Mas o Senhor quer ver arrependimento. E às vezes arrependimento não é só quando você ora, chora e se ajoelha, não.
Arrependimento é quando você muda. É quando as suas atitudes mudam. É quando você toma uma nova atitude. É quando você toma um novo encorajamento. Aí sim, vai valer a pena. Você está tomando uma nova atitude. Você está tomando um novo posicionamento. Aí Deus está olhando para você. Aí, ó, os olhos de Deus estão olhando. Não é? Eu gosto muito da história de Caim e Abel. Porque Caim está invejando Abel. Caim passa o tempo todo olhando para Abel. Mas se ele olhasse para Deus e não para Abel, não é verdade? O que Deus diz para Caim? Caim, se tu tivesse feito tudo conforme eu te falei, eu não teria aceitado o teu sacrifício. O nosso problema é que a gente passa muito tempo olhando para o outro. Não, mas fulano tem um dom tão bonito, fulano tem um dom tão perfeito. Eu amo admirar o dom de cada um. Eu amo ver Deus usando cada um. Mas eu sei também que mesmo eu sendo pequeno, mesmo eu sendo incapaz, Deus está olhando para mim. E eu preciso me apresentar perante a Ele. Eu também preciso levar a minha oferta para Deus. Então, quando a gente começa a se apresentar para Deus, não se apresenta olhando para quem está fazendo melhor, para quem está fazendo aquilo outro, não. Olha para aquilo que você pode fazer para Deus. O que você pode fazer para Deus nesse tempo? O que você pode fazer e realizar para Deus nesse tempo? Porque às vezes aquilo que você acha que é pouco, para Deus é muito. Aquilo que você acha que Deus está fazendo algo tão simples, para Deus é muito. Você quer ver uma coisa? Nós passamos muito tempo fazendo a vontade do Senhor, dirigindo o culto, fazendo nossas atividades normais dentro da casa de Deus. Mas o Senhor queria tirar a gente daquele lugar de comodidade, de conforto. O Senhor tem hora que quer te tirar desse lugar que você está acostumado, para você entrar num lugar que é Ele que governa, para você entrar num lugar que é Ele que decide, num lugar novo, você vai ficar na dependência dEle, numa função nova, você vai viver a dependência de Deus. Porque às vezes a gente domina muito algo que a gente acha que eu já sei fazer. Lembra de Pedro? Capítulo 5 de Lucas, né? Eu pesquei a noite toda, Senhor. Ou seja, eu sou pescador, eu conheço a artimanha do mar, eu conheço o jeito certo de fazer, Deus. E Jesus diz assim: Pedro, vai de água mais profunda, joga a tua rede. Ele vai falar: olha, eu pesquei a noite toda, eu não apanhei nada, mas sobre a tua palavra eu vou jogar a rede. Porque Jesus quer te ensinar algo. Não é mais você que domina, não é mais você que decide. Até nesse lugar que tu já faz muito bem, até você, o pastor que dirige bem, Deus quer te ensinar algo. Até você que de repente lava uma louça muito bem, Deus quer te ensinar algo. Até você que varre bem uma rua, varre bem uma calçada, Deus quer te ensinar algo. Você precisa andar na dependência de Deus. Você precisa andar na direção de Deus e na dependência dEle. Porque uma palavra de Deus pode mudar tudo. Uma palavra do Senhor liberada, Pedro não pescou a noite toda, mas quando a palavra de Deus foi liberada, a rede já não podia nem mais suportar de tanto peixe. Então não é a tua habilidade, é a palavra de Deus. Não é o que você sabe fazer, mas é aquilo que Deus está liberando sobre você. Não é aquilo que eu sei, aquilo que eu posso, mas é o que Deus pode fazer através de mim e de você. Aleluia. Aleluia. Agora, Josias, ele é levantado e ele fala: eu preciso mudar esse cenário, já não aguento mais, tanta podridão. Já não aguento mais criança sendo sacrificada. Eu já não aguento mais ver o povo vindo adorar um Deus que não é o meu Deus. E aí, Josias era bisneto de Ezequias. Ele começa a limpar o templo. Algo simples, né? Ele começa a limpar o templo. Ele começa a tirar os objetos. Só que ele sabia que tirar os objetos não ia adiantar nada. Porque, vamos falar a verdade, uma igreja bem arrumada, bem ornamentada é lindo. Mas um povo curado, transformado e liberto é melhor ainda, não é? Uma multidão ornamentada é lindo, você vê alguém bem arrumado. Mas Deus não está preocupado com quem está bem arrumado. Deus está preocupado com quem está sendo transformado. São dias de ser transformado por Deus. São dias de ser curado, tratado realmente por Deus. Porque não adianta dizer: Deus mudou a minha vida, e alguém olhar para você e não ver nada diferente. As pessoas precisam ver que Jesus mudou a tua vida. As pessoas precisam olhar: não, realmente, fulano era assim e agora está sendo transformada. Quem viu fulano, quem vê, não é assim o ditado aí fora? Quem te viu, quem te vê. Então quem te viu lá atrás, quem te vê hoje, meu Deus, Deus está transformando. É uma nova mulher, uma nova criatura. Aleluia. Porque às vezes a gente troca de roupa, mas não troca
troca de atitude. Às vezes a gente veste uma roupa bonita e tu olha, mulher de Deus, mulher de oração. Só que às vezes a gente não está sendo transformado. Jesus quer transformar você. É o momento de Deus transformar. Esse tempo de crise é para Deus transformar você. Aleluia. Esse momento de crise é para Deus construir o teu caráter. Esse momento de crise é Deus construindo você. É tirando você da comodidade para você viver o novo de Deus. Aleluia. E tem muita gente que ainda não está como Deus quer. Tem muita gente que não está sendo aquilo que Deus chamou para ser. Deus chamou você para ser algo. Deus chamou você para ser algo na obra dele. E você precisa ser quem Deus te chamou para ser. Você quer ver uma coisa? Quando o Senhor Jesus faz uma pergunta para Pedro, para todos os discípulos reunidos, Jesus faz uma pergunta. A pergunta de Jesus é: quem dizem os homens que eu sou? Cada um vai dizer, um é Elias, outro Jeremias, outros João Batista. Aí Jesus vai e estreita a pergunta. E vocês? Quem dizes que eu sou? E aí a Bíblia vai dizer que ninguém tem coragem o suficiente para dizer para Jesus nada, né? Mas Pedro vai dizer assim, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E o Senhor diz assim, bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelou, mas o Senhor, né? O Pai que está no céu te revelou esse algo. E aí Jesus olha para ele assim, tu é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia. E aí o tempo vai passando. Até aquele momento, de repente, Pedro não entendeu quem Deus chamou ele para ser. Ele vai dizer assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Até aquele momento ele não entendeu quem Deus chamou ele para ser. Mas o tempo vai passando. O tempo vai passando e Pedro vai vendo um milagre, ele vai moldando, vai trabalhando, vai tratando ele. E quando ele chega na porta do templo chamada famosa, Atos capítulo 3, ele vê um paralítico. Um paralítico que está ali, muito tempo, pessoas vêm, colocam ele ali, leva de volta, traz ele, todos os dias estava à porta do templo. Todos os dias aquele homem estava ali, vida acostumada, momento acostumado, não é verdade? A Bíblia vai dizer que aquele homem, quando vê Pedro e João, ele está esperando receber alguma coisa, algo que ele está acostumado. E eu olho para Pedro e diz assim, olha, aquilo que todo mundo tem te dado esse tempo todo, eu não tenho. Mas ouro e prata eu não tenho. Ou seja, aquilo que todo mundo tem te dado, eu não tenho. Mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Até aquele momento é só para estar acostumado. A mesma coisa, oferta, de esmola, ouro, uma moeda. Mas aquilo que ele não estava acostumado, aleluia, era ser transformado, era ser curado. Até aquele momento ninguém passou ali para curar ele, mas a partir daquele momento Pedro entendeu a identidade dele. Quando você entende quem você é em Cristo, você vai ser aquilo que Deus te chamou para ser. Deus te chamou para transformar, Deus te chamou para curar, Deus te chamou para liberar uma palavra transformadora, Deus te chamou para ser canal de Deus onde você está. Se você entra no hospital nesses dias, tem muita gente precisando de uma oração, tem muita gente precisando de uma palavra. E aí, Deus te chamou para estar nesse cenário. Deus te chamou para você entrar aí, liberar uma palavra e transformar vidas. Aquilo que vai sair da tua boca vai transformar nações. Aquilo que vai sair de você vai transformar a vida. Então seja aquilo que Deus te chamou para ser. E olha, muitas das vezes a gente se acovarda, né? Muitas das vezes a gente não quer viver o sobrenatural de se acovarda. Não, Senhor, levanta outro. Né? A gente estava falando isso hoje, né? Senhor, levanta outro, passa. Só que não, Deus quer usar você. Deus quer usar você, Deus quer usar você, Deus quer usar você, Deus quer usar você, Deus quer usar você que está em casa assistindo esse culto. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer tirar você desse lugar de comodidade. Você precisa ser profeta nesse tempo. E é você que Deus vai usar. Deus, às vezes a gente fala, Senhor, qual é o profeta que tu vai levantar? Olha quantos profetas aí, Olha quantos profetas aí. Olha esse profeta que está assistindo essa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer usar você. Deus quer te tirar da tua zona de conforto. E às vezes a gente acaba, alejando pessoas, sabia? Às vezes o homem estava ali, na porta do templo. Todo dia alguém dava uma esmola. Todo dia alguém levava ele, colocava ele ali. Mas o Senhor queria tirar ele dali, fazer ele entrar no templo.
Deus queria tirar ele dali, porque a primeira coisa que ele faz é sair daquele lugar quando ele é curado. Ele levanta e entra no templo glorificando e soltando, né? Louvando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer transformar vidas. E vai começar com você. Deus quer transformar vidas, vai começar com a tua casa. Tudo que Deus vai fazer dentro da igreja nesse tempo vai começar na tua casa. Tudo que Deus vai fazer nesse tempo nas ruas vai começar dentro do teu lar. Deus vai alcançar a nossa família. Deus vai alcançar os nossos nesse tempo. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes a gente mesmo se atrofia, a gente fica com medo, a gente quer recuar, né? A gente vai retardando aquilo que Deus tem. Deus não tem pressa, é a gente que está atrasado. A gente precisa se encaixar naquilo que Deus está fazendo. Algo em que o Senhor Jesus nos ensina. Jesus ele veio para cumprir a palavra de Deus. Jesus não veio para esperar a promessa, Jesus veio para cumprir tudo aquilo que o Senhor vem falando ao longo dos anos. E Deus está te levantando para cumprir tudo aquilo que Deus vem falando ao longo dos anos. Deus está levantando você para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Não é para você esperar algo acontecer, não. É para você cumprir aquilo que as Escrituras diz. E uma das coisas que as Escrituras diz para esse tempo é que nos últimos dias, o Senhor derramará do teu Espírito sobre toda a carne. Então os jovens vão profetizar, os velhos sonharão, vai ter gente tendo revelação, pessoas que ainda nem teve compromisso encontro com Deus, vai ter sonhos, vai ter visões, vai ter revelações. Louvado seja o nome do Senhor. E uma das coisas que Josias ainda não sabia é que, em 1 Reis capítulo 13, um profeta prediz contra o altar, que aquele altar feito para Baal ia ser destruído 300 anos aproximadamente antes. Olha, esse altar vai ser destruído, os profetas que estão aqui vão ser mortos, que é os profetas de Baal, os enganadores, 300 anos antes. Olha só como é que Deus ele vai cumprindo. Josias ainda não sabia dessa palavra. O profeta vem para Jesus e diz assim: vai se levantar um rei que vai reedificar o altar do Senhor, e esse rei se chamará Josias. Ele não sabia que era ele. O pai dele, o avô dele, não contou para ele porque não conhecia a palavra. A palavra nesse tempo estava enterrada, escondida dentro do templo, em meio a tantos artifícios que colocaram no templo, escondeu a palavra. Se você olhar nesses dias, tem tanta coisa que as pessoas têm colocado na igreja, não é? Que às vezes a palavra de Deus nem tem mais oportunidade como tem que ter, porque é tanto entretenimento, é tanta distração que impede as pessoas de olhar para a palavra de Deus. E são dias de encontrar a palavra. São dias de encontro com a palavra, e a palavra é Cristo. São dias de encontro com o Senhor. São dias de encontrar com o Senhor. Todas as pessoas que encontram o Senhor Jesus é transformado. Todas as pessoas que encontram a palavra de Deus são transformadas. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia vai dizer que ele começa a procurar a palavra. Ele limpa o tempo, mas ele começa a procurar a palavra. E o profeta, quando acha, o sacerdote Uquias, quando acha, ele começa a ler. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 22, versículo 14. Ele acha a palavra, ele vai levar para Josias. Só que quando Josias ouve a palavra, a primeira coisa que ele faz, sabe o que é? É jejum, é oração, é súplica, ele se prostra. Josias era jovem, mas ele falou: não, eu abro mão de algumas coisas, porque eu preciso saber mais da palavra de Deus. Às vezes você é jovem, tem gente que fala assim: não, eu sou jovem, vou curtir. Não. Às vezes mesmo jovem, Deus tem compromisso contigo. Às vezes você é muito novo, muito nova, Deus tem compromisso com você. Deus quer usar você. E a Bíblia diz que ele começa a orar e jejuar. Tem gente aí fora que diz que jovem não precisa jejuar, que são os adultos. Mas não é assim que a palavra de Deus diz, não. Diz que aquele que tem compromisso com ele, tem que se dobrar, tem que se prostrar, tem que se arrepender. Independente da idade, você precisa se prostrar, se arrepender. Aleluia, voltar para o propósito de Deus. E quando Josias começa a saber da palavra que estava dita sobre ele há muito tempo, aí mesmo que ele se arrepende. Aí mesmo que ele se prostra. E o Senhor olha assim: eu olhei para o teu coração, Josias. Porque tu se arrependeste, porque tu se prostraste, não virá castigo para você nesse tempo. Aleluia. E no capítulo 23, ele começa a restaurar tudo, porque não adianta você fazer uma restauração pela metade. Você quer agradar a Deus?
Começa a tirar tudo que não provém do Senhor. Começa a tirar tudo que não agrada ao Senhor. Começa a tirar tudo que não está de acordo com a palavra. E se você olhar quantas coisas nesses dias, as pessoas têm colocado dentro da igreja tanta coisa que não tem nada a ver com a palavra. As pessoas têm exigido tanta coisa na igreja que não tem nada a ver com a palavra de Deus. É tanto entretenimento, né? É tanta distração. É tanta coisa, né? As pessoas dizem assim, não, o jovem precisa ser animado. E aí começa a colocar coisas do mundo, coisas lá de fora. Rei, você não precisa das coisas de fora para atrair a presença, não. Você precisa das coisas de dentro para atrair a presença de Deus. Você não precisa atrair, aleluia, as coisas do mundo, não. Você precisa atrair Deus. Porque quando você atrai a presença de Deus, o Senhor vai atraindo aqueles que são dele. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa atrair a presença de Deus nesse tempo para você. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia agora vai dizer no capítulo 23 que Josias ele começa a estabelecer tudo conforme a palavra de Deus. Ele começa a ensinar o povo a palavra correta do Senhor. E quando ele começa a ensinar o povo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele começa a ler a palavra. E o povo começa a se arrepender. Sabia que tem pessoas que não se arrependem porque não conhecem a palavra? Tem pessoas que não sabem o que é certo, sabia? Tem pessoas que continuam fazendo o que é errado porque ninguém ensinou o que é certo. Eu estava vendo esses dias um rapaz ímpio. Minha mãe também ouviu nele, dentro do Uber, a curiosidade do rapaz me chamou a atenção. Ele diz assim, ele nunca entrou numa igreja, ele nunca ouviu a palavra de Deus. Ele disse assim, por que eu não cometi pecado nenhum e o pecado entrou por meio de Adão, sem eu ter que dizer sim ou não, o pecado entrou e todo mundo foi contaminado? E por que quando Jesus morreu na cruz, por que não aniquilou todo o pecado? Aí ele disse assim, então ele está interessado. Não, coisa bonita, né, quando a pessoa está interessada. Rei, eu disse assim para ele, quando você recebe uma herança, a herança é tua, não é? É. Mas se você não chegar diante do juiz com aquele papel de requerimento, você não vai receber. Não é verdade? Se você não chegar diante do juiz com aquele papel, olha, eu tenho um papel, eu tenho uma herança. Assim é o sangue de Cristo. Foi por todos, Jesus morreu por todos. Mas aí você precisa reconhecer. É como esse testamento aqui, ó. É como um testamento para você. Ó, você tem direito, mas você precisa reconhecer. Você tem direito, mas você precisa dizer, ó, eu tenho direito. Eu tenho uma herança. Eu tenho uma promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse tempo, Josias restabeleceu muitas coisas. E uma das coisas, aleluia, está no capítulo 23, versículo 21. Josias, ele volta a celebrar a Páscoa. Hoje nós estamos na Páscoa, ressurreição de Cristo. E uma das coisas que a Páscoa representa é a aliança de Deus com os homens. É verdade, aleluia. Rei, o Senhor tem uma aliança comigo e contigo, sabia? O Senhor tem uma aliança conosco. Aleluia. E essa aliança se chama Jesus Cristo. A velha aliança, aleluia, se tornou carne. Se tornou Jesus Cristo. O verbo se fez carne. Não é o que diz em João capítulo 1. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é a aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora Josias restabelece a Páscoa. E a Bíblia vai dizer que muitos reis passaram-se desde o tempo dos juízes, que eles não celebravam a Páscoa. Aproximadamente 500 anos, meu Deus. 500 anos aproximadamente se passar sem eles celebrar a Páscoa, sem eles comemorar a aliança do Senhor. Mas quando ele reina, aleluia, ele diz assim, a primeira coisa que ele faz é colocar a arca no lugar. A primeira coisa que ele faz é vou colocar a presença do Senhor no lugar onde tem que estar. Ei, onde é que tem estado a presença de Deus na minha e na tua vida? Qual é o lugar que você tem colocado Deus na tua vida? Porque às vezes a gente coloca tudo em primeiro lugar. Às vezes a gente coloca a nossa casa, coloca a nossa vontade, coloca as nossas coisas. E onde tem que ficar a presença de Deus na tua vida? Você tem tirado tempo para Deus? Você tem priorizado a presença de Deus? Eu sei que é tempo de quarentena, né? Todo mundo na sua casa. Mas dentro da tua casa você tem priorizado a presença de Deus? Você tem priorizado Deus dentro dessa tua casa, dentro do teu lar? Será que o que tem prevalecido? Quais são as músicas que você tem
leve na tua casa? Faz uma reflexão, você não precisa me responder isso não. Mas a presença de Deus precisa reinar na tua casa. A presença de Deus precisa ter um lugar específico dentro da tua vida. Aleluia. E a Bíblia diz que Ele coloca a arca do Senhor no lugar. Ele coloca a presença do Senhor no lugar, porque até então estava escondida. Baal estava prevalecendo. Mas Ele coloca o altar do Senhor no lugar. Ele coloca a presença, a arca do Senhor no lugar. Ei, muitas das vezes a gente quer ser usado por Deus, a gente quer fazer a vontade do Senhor. Mas ei, começa dentro da tua casa. Faz uma limpeza na tua casa. Faz uma limpeza no teu celular, no teu WhatsApp. Faz uma limpeza de amizades. Às vezes a gente está envolvido em assunto que não é para estar. Às vezes está envolvido colocando o olho naquilo que não é para colocar. Às vezes a gente está envolvido com tanta coisa. Mas aí, começa a limpar. Começa a limpar o teu coração. Começa a limpar o teu altar nessa noite. Começa a limpar, aleluia. Para que Deus comece a reinar. Para que o Senhor comece a governar na tua vida. Porque Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Não adianta ficar servindo a Deus e a Baal. Não adianta servir a Deus. Hoje eu estou na igreja, eu sirvo a Deus, amanhã eu sirvo a Baal. Não. Deus tem que reinar todos os dias na minha e na tua vida. Não é só na igreja não, porque ser crente dentro da igreja é fácil. Mas dentro de casa é um negócio estreito. É dentro da nossa casa, no nosso convívio, das nossas amizades que o negócio fica estreito. Qual é o tipo de assunto que você tem falado? Quais têm sido as suas conversas? Quais têm sido a qualidade da tua conversa? Porque a gente quer viver milagre, a gente quer viver sobrenatural. Mas ei, sai da tua comodidade. Ninguém vai viver sobrenatural com um pé na água, né? Ezequiel teve que mergulhar no rio. Não adianta botar o pé na água e o pé na areia. Não, você tem que estar todo mergulhado na obra de Deus. Todo mergulhado nas águas do Senhor. No rio do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o rio do Espírito te lava, te purifica, te santifica. Louvado seja o nome do Senhor. Estabelece um propósito de jejum e oração. Estabelece um propósito nesse tempo de oração. Estabelece um propósito de jejum. Estabelece um propósito, aleluia, pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A tua vida precisa ser uma vida que agrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o véu se rasgou. E quando o véu se rasga, o templo é você. O templo somos nós. Você é a morada do Senhor. Então aí o véu se rasgou. Então o véu se rasgou. Você tem livre acesso a Deus. Você tem livre acesso. Você pode clamar que Ele vai te ouvir. Então estabelece um jejum pela tua vida. Estabelece um propósito de oração pela tua vida. É muito fácil corrigir o outro, mas é gente. É muito fácil quando a gente olha para o outro e diz, fulano está tudo errado, mas é gente. Eu acho que é difícil a gente olhar para nós mesmos e dizer assim, eu preciso ser transformado aqui. Deus, eu preciso ser mudado aqui. E tem área da nossa vida que a gente precisa vigiar constantemente. Você quer ver uma coisa? A batalha de Israel em Refidim. Venceu os amalequitas, venceu. Mas o Senhor no final diz assim, ó, sempre vai haver guerra entre Israel e os amalequitas. Ou seja, tu vai ter sempre que vigiar em algumas áreas da tua vida. Sabe aquela área que mais pegava você lá atrás? Vigia nela. Eu sei que você está liberto, está curado. Vigia para você não cair de novo. Vigia para você não voltar no mesmo pecado, na mesma transgressão. Não é verdade? Não, vigia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Josias restabeleceu a aliança. Restabeleceu a Páscoa. Aleluia. Trouxe de volta a palavra do Senhor. Trouxe a presença de Deus. E Deus quer levantar você nesse tempo. Deus quer levantar a tua vida nesse tempo. Deus quer te usar de uma forma poderosa como Ele nunca usou antes. Deus vai te usar nesses dias de uma forma que Ele nunca usou. Aleluia. Se prepara. Se prepara, se reveste, mergulha mais, se ajunta com pessoas que oram muito. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se junta com pessoas que oram menos e a gente acaba orando de menos. A gente precisa estar no meio de gente que ora mais, que lê mais a Bíblia, pessoa que busca a Deus, porque as pessoas que buscam a Deus vão te levar a buscar mais a Deus. Quanto mais a pessoa está próxima de Deus, eu falo, eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso orar, eu preciso buscar Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se ajuda com pessoas que te aproximam de Deus. Se ajuda com pessoas que te aproximam do Senhor nesses dias. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus quer usar você. Aleluia. Você quer ver uma coisa? O processo da lagarta
ela entra num casulo, vai virar uma borboleta, né? É um processo doloroso que leva tempo. Eu me lembro da minha infância que eu caçava borboleta. Não sei se mais alguém aqui já fez isso na vida. Eu caçava borboleta na infância. Minha mãe até teve que brigar comigo, que tinha muitos vidros de borboleta em casa. E várias vezes eu achava casulos, porque lá onde eu morava era tipo uma chácara. Então várias vezes eu achava casulos de lagarta e eu queria abrir para ver se ela já tinha virado borboleta. Só que uma transformação, não adianta alguém intervir e transformar, não adianta. Ela acontece naturalmente, gradativamente, por um processo de Deus. E eu me lembro que eu abri alguns casulos e acabava a lagarta morrendo porque ela ainda não tinha sido transformada. E nesse tempo não adianta a gente querer abrir alguns casulos, a gente precisa deixar Deus transformar. O processo é doloroso, mas Deus está te transformando. O processo tem sido de dor, mas é para Deus te aperfeiçoar. O processo tem sido doído, mas aí suporta esse processo aí, porque depois do processo vem vitória. Depois do processo tu vai experimentar sobrenatural. Aleluia. 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 Depois desse processo tu vai ver a glória de Deus. Aleluia. Tem muitos profetas nesse tempo passando o processo de Deus. Esse processo que tu está vivendo não é para te matar, mas é para você viver e ser aquilo que Deus te chamou para ser. Que o Espírito Santo de Deus vai falar mais profundo aos corações. Vamos dar essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Quem ouviu, quem quiser ouvir, ouça. Quem quiser não ouvir, fecha o ouvido. Porque a palavra ela gera mudança. Ela primeiro tem que gerar mudança em nós. Amém? Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Vamos para o momento da oferta. Vamos ofertar ao Senhor. A palavra assim, ela já fala da oferta também, né? Ela da entrega, da busca ao Senhor. Porque necessitamos de tudo. A gente precisamos entregar tudo ao Senhor. Aleluia, vamos louvar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Quero que valorize o que você tem. Você é o ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo feio, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito
Vamos estar orando aqui, tá levantando um clamor. A pastora Priscila está levantando um clamor pela Paula e o Fabinho. Pela Marta também, por oração. A Marta, Paula e o Fabinho. A Marta também. Cada um que procure uma oração. Vamos orar, clamar pelos nossos irmãos. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, quero passar a Paula e o Fabinho para a palma das Tuas mãos, para o centro dos Teus cuidados.